Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de processo administrativo e hoje nós vamos tratar do impedimento e da suspeição. O impedimento e a suspeição são instrumentos que buscam garantir ou concretizar o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade e a imparcialidade na condução do processo administrativo. Quando nós falamos de processo administrativo, nós precisamos garantir que a autoridade pública tenha um mínimo de neutralidade em relação às partes, aos interessados, às pessoas físicas e jurídicas que têm os seus interesses ou direitos debatidos naquele processo específico. Notem que a Lei de Processo Administrativo Federal deu um passo bastante importante na nossa história processual ao inserir pela primeira vez normas gerais de impedimento e suspeição que servem para os mais diferentes tipos de processo administrativo. Essas normas são relevantes porque nós já tínhamos há várias décadas inúmeras leis setoriais de processo administrativo, porém, muitas dessas leis não tratavam do impedimento e da suspeição. E, na prática, era frequente que se tivesse que recorrer ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, para tratar dessas questões no âmbito da administração. Agora nós temos as normas da Lei de Processo Administrativo Federal. Nós temos na lei, na LPA Federal, um corpo mínimo de normas. Obviamente, esse corpo mínimo de normas não exclui a possibilidade de nós trazermos, por analogia, normas do processo judicial para o âmbito da administração pública. Porém, nós só precisaremos trazer essas normas do processo judicial quando as normas do processo administrativo forem ou se mostrarem insuficientes. Vamos analisar aqui as hipóteses de impedimento que estão previstas no artigo 18 da LPA Federal. O inciso 1º da LPA Federal menciona o impedimento pelo fato de que a autoridade tem algum interesse direto ou um interesse indireto naquela matéria que está sendo analisada no processo. Notem que essa presença de interesse direto ou indireto não é necessariamente uma situação objetiva. E tanto é assim que, no processo judicial, a presença de interesses da autoridade no processo acaba sendo considerada uma hipótese de suspeição e não exatamente uma hipótese de impedimento. No entanto, a LPA Federal previu a situação de interesse direto ou indireto como impedimento, tá bom? A questão que se coloca é a seguinte: quando é que existe um interesse direto da autoridade na matéria do processo? Eu costumo dizer que a autoridade tem interesse direto no processo quando, naquele processo, algum direito seu, algum interesse seu estiver em jogo. Vamos imaginar, por exemplo, que a autoridade decida um processo no qual ela é a requerente. A autoridade, como pessoa física na sua vida doméstica, faz uma solicitação, por exemplo, de uma licença urbanística para construir uma casa. E essa mesma autoridade é competente para, dentro do município, julgar aquele pedido que ela mesma fez. Vejam, é óbvio que a autoridade não pode julgar os seus próprios pedidos. Ela tem interesse direto naquele pedido e, portanto, ela está automaticamente impedida. A outra questão que surge diz respeito ao interesse indireto. Quando é que nós teremos interesse indireto que gera impedimento? Vejam, o interesse direto revela uma situação na qual a decisão do processo acaba afetando a situação jurídica da autoridade que nele atua. Vamos imaginar um processo de desapropriação. Vamos imaginar que esse processo de desapropriação pretende transferir para o município um determinado imóvel urbano. A autoridade que conduz a fase administrativa da desapropriação não é proprietária daquele imóvel que vai ser desapropriada. No entanto, ela tem um terreno vizinho àquele imóvel e ela tem algum interesse
em valorizar aquele terreno ou em algum outro tipo de interesse indiretamente naquele processo de desapropriação. Isso por si só basta para que se gere um impedimento nos termos da legislação de processo administrativo. Eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos que não são exatamente da União, são exemplos municipais, mas naturalmente esses exemplos só servem para exemplificar o interesse indireto. Eu sei que a LPA federal não se aplica automaticamente ao município, eu já até expliquei isso para vocês, embora na prática nós possamos trazer a LPA para uma questão municipal por analogia quando a legislação municipal não tiver regras de impedimento no processo administrativo. Bom, o que importa aqui, porém, é que vocês saibam identificar o interesse direto e o interesse indireto, tá certo? Então, o interesse direto indica uma situação em que um interesse ou direito da autoridade é objeto daquele processo no qual ela participa. E o interesse indireto indica uma situação em que a autoridade é afetada pela decisão administrativa. Notem o seguinte, além dessa situação de impedimento por interesse direto e indireto, a LPA federal também prevê o impedimento pelo fato de que a autoridade assume determinados papéis no processo. Então vejam, essa autoridade estará impedida de atuar no processo quando esta mesma autoridade também atuar como perito, testemunha ou representante naquele processo. Então não é possível que uma mesma pessoa atue na condução do processo administrativo como agente público e, simultaneamente, tenha ou venha a ter uma atuação como perito, como testemunha ou como representante. A testemunha nós sabemos que é uma pessoa que depõe sobre fatos que estão sendo analisados no processo. O perito é um especialista, é um técnico que prepara laudos, ou seja, que prepara provas periciais utilizadas no processo para o julgamento. E o representante é uma pessoa que defende o interessado, que age em nome do interessado no processo. Então vejam, toda vez que uma determinada autoridade, ao mesmo tempo, tiver realizar ou estiver numa situação em que ela realizará algum desses três papéis, haverá impedimento. Não é possível que uma autoridade conduza o processo e, ao mesmo tempo, haja naquele processo na qualidade de testemunha, de perito ou de representante. Notem, além disso, que o artigo 18, inciso 2º da LPA Federal estende essa situação de impedimento para os casos em que essa atuação como perito, testemunha ou representante é realizada pelo cônjuge da autoridade, pelo companheiro ou pela companheira da autoridade, ou por um parente da autoridade, seja um parente por afinidade ou um parente por consanguinidade, de até 3º grau. A terceira hipótese de impedimento prevista no artigo 18 da LPA, além das duas que eu já mencionei, é a de impedimento por conflito. Ou seja, se aquela autoridade que conduz o processo está em conflito com um interessado, aquilo naturalmente impedirá a autoridade de conduzir, de participar do processo. Notem, esse conflito entre o interessado e a autoridade pode ser um conflito na esfera administrativa ou um conflito judicial. Vamos imaginar que um determinado indivíduo solicite uma licença ambiental e aquela autoridade responsável pela análise do pedido de licença ambiental é, ao mesmo tempo, um vizinho do requerente. E, por razões ali de vizinhança, eles tenham uma briga que está na justiça, ou seja, um moveu uma ação de vizinhança contra o outro. Notem que nessa hipótese nós temos, portanto, uma situação litigiosa entre o requerente no processo administrativo e a autoridade que conduz ou que julga aquele processo administrativo. E isso leva ao impedimento dessa autoridade. Notem que nós temos três possibilidades de conflito que geram impedimento. A primeira é a de um conflito entre a autoridade e o interessado no processo. A segunda situação é de um conflito entre a autoridade e o cônjuge ou o companheiro do interessado no processo.
E a terceira possibilidade é a de um conflito entre o interessado e, de outro lado, o cônjuge ou companheiro da autoridade. Vejam que a LPA não fala de conflitos que tenham ocorrido no passado. No entanto, eu entendo que, embora o conflito tenha já sido solucionado, o conflito tenha sido extinto, ainda assim o impedimento persistirá. O que é importante nós termos em mente quando nós falamos de impedimento é que o impedimento sempre aponta uma situação objetiva, com exceção do interesse direto que eu já falei para vocês, não é? Porque o interesse direto lá no processo judicial é um assunto de suspeição e não de impedimento. As demais situações são claramente objetivas. A LPA colocou o interesse direto como impedimento, embora não seja uma situação tão objetiva assim. Mas a regra geral é que o impedimento aponte situações objetivas, demonstrando que existe um risco de quebra da impessoalidade no caso concreto. E é esse risco de quebra da impessoalidade que leva a duas proibições, né? Ou melhor, leva a dois deveres. O dever de a autoridade que está impedida de comunicar a sua situação e o dever de autoridade impedida se abster de praticar qualquer tipo de ato naquele processo administrativo. Então, notem bem, o impedimento aponta uma situação objetiva de risco de quebra da impessoalidade e essa situação objetiva gera dois deveres, o dever de comunicação e o dever de abstenção. A autoridade que desrespeita esses deveres de comunicação e abstenção comete infração disciplinar. E em casos mais graves, naturalmente, essa autoridade poderá até cometer crime, poderá até mesmo cometer improbidade administrativa. Além do impedimento, nós temos as situações de risco de quebra da impessoalidade por suspeição. A suspeição, diferentemente do impedimento, aponta situações que têm um caráter mais subjetivo, não é tão evidente, não é tão óbvio, não é objetivo o risco de uma quebra da impessoalidade. E, basicamente, nos termos do artigo 20 da Lei de Processo Administrativo Federal, nós temos duas situações de suspeição. A primeira situação de suspeição é aquela na qual se configura amizade íntima, uma amizade próxima entre a autoridade e o interessado. E a segunda situação de suspeição é aquela na qual existe inimizade notória, uma inimizade reconhecida, uma inimizade pública entre a autoridade, entre o agente público e o interessado no processo. Bom, vejam que também aqui na suspeição, a Lei de Processo Administrativo Federal prevê algumas extensões, algumas regras de extensão. E a lei diz muito claramente que a suspeição também ocorrerá quando a relação de amizade ou inimizade se der entre a autoridade com cônjuges ou companheiro do interessado e também se der a amizade ou inimizade com parentes e afins até o terceiro grau. Então vejam, se a autoridade tem lá uma relação de amizade íntima com a esposa do interessado, com o marido do interessado, por exemplo, ou com o avô, a avó do interessado, ou com o neto do interessado, em todas as situações nós teremos a possibilidade de arguição de suspeição. Então vejam, a relação de amizade e inimizade não é apenas uma relação envolvendo a autoridade e o interessado. Nós podemos ter também uma situação em que a autoridade tem amizade com o cônjuge ou companheiro ou um parente afim até terceiro grau do interessado e vice-versa, tá certo? Então, com isso, pessoal, nós encerramos esse panorama básico das hipóteses de impedimento e suspeição no processo administrativo, instrumentos que, como eu disse, são fundamentais para que se garanta a neutralidade, a imparcialidade e a impessoalidade nesses trâmites. Um grande abraço e até a próxima.